Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha que alegria estar aqui para gravar para vocês mais um vídeo, tá? Perdoa essa minha cara de cansada, não passei nenhum batom, nem nada para vir aqui gravar para vocês, tá? Mas é porque a gente tá aqui na correria, né? E como sempre, não é fácil, né? E aí eu vim aqui para gravar um videozinho com vocês, porque eu tô gravando a rotina da crocheteira. E aí, hoje, né, é segunda-feira aqui pra mim. Ontem eu postei pra vocês o vídeo, né, da rotina do final de semana, que foi bem turbulento, né? E a rotina de segunda eu não consegui gravar pra vocês. Também porque não aconteceu, né? Não está acontecendo muita coisa. Eu pretendo gravar aí um outro videozinho pra vocês que vocês vão ver, tá? Então fica comigo aqui pra vocês verem qual vai ser. E aí hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito do meu início aqui no crochê com um aprendizado, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês, porque assim, eu vou continuar aqui, né, na minha produção, enquanto a gente conversa, tá bom? Eu estava, né, pensando com os meus botões, eu precisava de um tema para poder gravar um vídeo para vocês, para não ficar sem vídeo aí no dia de amanhã, né? Porque eu quero deixar aí um vídeo, quero trazer vídeos todos os dias aqui no canal, né? É uma coisa que eu quero fazer e a gente vamos ver por quanto tempo eu vou conseguir sustentar, né? Porque tem dias e dias, né? Tem dias que a gente não tá muito inspirado para trabalhar, nem para gravar, né? E como o crochê é a minha renda principal, eu preciso, né, focar aqui no meu trabalho e às vezes não me dá tempo de gravar. Só que quando a gente tá aqui produzindo, sempre sobra um tempinho, né? Sempre tem algum tema para gravar, porque é sempre uma peça que tá saindo. Só que no meu caso, as peças que saem para mim são peças repetidas, né? Porque eu trabalho com encomendas. Eu tento fazer uma pronta entrega ou outra, mas o forte, né, daqui do meu ateliê são as encomendas. Então eu faço muita peça repetida, muita cor repetida, né? Então, estava eu aqui, né, pensando que tipo de tema que eu podia trazer para vocês aqui pra gente conversar um pouquinho. E aí eu queria contar para vocês aqui do meu início no crochê, porque assim, quem vê a gente trabalhando, né, mostrando aqui, pensa que é só flores, né? Ah, mas ela vende. Ah, mas ela assim, ela produz muito. Ah, não sei o quê. Mas como disse, né, tem um velho ditado que diz que as pessoas só veem as pingas que a gente toma, né? Não vê os tombos que a gente cai. Então, apesar de, né, da gente querer trazer só o lado glamouroso, né, só o lado bom das coisas, de vez em quando a gente precisa trazer o lado não tão bom, né, que a gente não pode falar que é ruim, é não tão bom, né, porque tudo tem um porquê, né, e tudo que acontece na vida da gente é querer de Deus, né, tudo é da vontade dele, tudo é providência, tudo é para ensinar, tudo tem um propósito, né, então eu acredito que é, são coisas boas e coisas não tão boas assim que acontece, né? E assim, eu tive que passar por muito perrengue para mim poder estar aqui hoje. Ainda tô onde eu queria estar? Não estou, né? Porque apesar de que a gente tem que querer estar, a gente tem que querer melhorar cada vez mais. Ah, mas você nunca vai estar satisfeito? Não é isso, é porque a gente precisa se aperfeiçoar, né? Não sei se é bem essa palavra, mas a gente precisa estar em constante evolução, né? A gente precisa estar buscando a evolução, a gente não pode ficar estagnado num lugar só, né? Então a gente precisa estar sempre em movimento, né? Não digo assim insatisfeito, mas sempre querendo melhorar, né? Produzindo coisas a mais, tentando fazer coisas a mais, né? Para que a gente não fique só no comodismo, porque o comodismo cega a gente, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho do meu início para vocês entenderem, tá? Eu nem sempre trabalhei com crochê. Eu acredito que muitas aqui, né, tiveram essa realidade, né? Eu acredito que o crochê veio como uma coisa assim que a gente não esperava que iria acontecer, que nem eu. Jamais eu ia imaginar que eu ia estar vivendo do crochê hoje, né? Vivo 100% do crochê? Sim, toda a minha renda vem do crochê. Claro que eu tenho meu marido que é
o provedor principal, né? Mas nós dois somos um time, então nós dois se ajudamos, né? Eu ajudo ele me ajuda. Então a gente tem uma parceria aqui e sempre, né? Sempre foi assim, né? Já vai fazer 7 anos em junho, julho, não sei, agora eu não me lembro se é junho ou julho, gente. Eu sou muito péssima para guardar datas, mas vai fazer 7 anos que nós somos casados. Então sempre foi assim, eu sempre trabalhei, sempre ajudei, sempre, né, tive ali para ele, pro que ele precisasse. Eu só parei quando eu fiquei grávida da minha filha, porque daí logo entrou a pandemia, né? E eu tinha uma loja. Eu acredito que quem me acompanha aqui há mais tempo, né, já conhece essa história, mas eu tinha uma loja de roupa feminina antigamente, né? Era um sonho que eu tive. Apesar de ter passado por uma grande frustração no começo, que foi um baque, né? Mas eu aprendi muito naquela época, que foi a minha primeira falência, né? Eu tive a minha primeira loja antes da loja que eu tinha, né? Eu tive uma outra loja que foi uma coisa assim, meu pai me emprestou dinheiro, eu fui, comprei todas as coisas, né? E no entanto, por que não deu certo da primeira vez? Porque eu acredito assim, que tudo na vida a gente precisa ter um conhecimento para a gente poder se jogar, né? Então, antes da gente se jogar em qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter um pouquinho de entendimento do que a gente vai fazer. Porque muito a gente só aprende na prática, mas você precisa ter um embasamento para você conseguir, né, começar. E eu não tinha muito isso, não tinha muita maturidade. Comprei muita coisa que não devia ter comprado, né? Porque assim, a gente precisa focar em uma coisa. E eu comprei roupa masculina, roupa feminina, roupa de bebê, roupa de criança. Então, tipo assim, eu atirei para todos os lados, né? E a gente tem que ter um norte, né? Claro que eu queria começar com uma loja grande. E eu acredito que esse foi o meu maior erro. Por quê? Porque com o meu desejo de começar com uma loja grande, eu precisei de muito dinheiro para começar. Comprei muitos móveis, coisas assim que a gente vê que depois não tem necessidade nenhuma. Comprei muitos móveis, muitas roupas, assim, gastei muito mesmo. E detalhe, o dinheiro era emprestado. Meu pai que tinha emprestado o dinheiro para mim, então eu precisava devolver esse dinheiro. E foi indo, os primeiros meses eu conseguia devolver, só que quando a gente começa com uma dívida, é difícil, porque o dinheiro que entra, a gente precisa reinvestir para poder ter o que vender. E como eu não tinha dinheiro para reinvestir porque eu estava pagando a minha dívida, a loja foi ficando vazia. Foi ficando vazia, as lojas, as vendas foram caindo, e aí eu fui entrando em desespero, né? Porque eu tinha uma dívida monstruosa, não tinha como pagar. Aí, no fim das contas, eu fechei essa primeira loja e aí foi quando eu conheci o meu marido. Então, ele me deu muita força, assim, para eu não desistir da loja, mas fazer uma coisa, assim, mais focada, né? Que foi quando eu decidi largar de trabalhar com roupa de criança, com roupa de adulto, roupa masculina, né? E foquei apenas em roupa feminina, né? Ia fazer as compras, né? Só que nesse estágio, né, eu já tinha aí uma dívida gigante. Como que eu ia investir de novo, né? Aí eu fui, me endividei mais um pouco, né, para me poder focar nessa nova etapa. Só que aos poucos eu consegui sair das dívidas, né? Ele me ajudou muito também, né? Coitado. Chegou agora e já veio com uma bagagem imensa, né? Me ajudando a pagar a conta. Mas aí eu fui pagando, né? A gente foi se levantando e tal. Tava dando tudo certo. Nossa, tava indo muito bem. Focando assim em roupa feminina, né? Na moda feminina. Eu fui aprendendo um pouco sobre isso. Fui vendo que a gente precisa de um nicho, né? Não dá pra gente ficar aí apostando, né? Em tudo. A gente precisa ter um nicho. E aí eu fui investir somente em roupa feminina e ficou,
né? Aí, passado aí algum tempo, entrou a pandemia, que foi quando estourou a pandemia, teve lockdown, tudo fechou, a gente não podia sair de casa, né? Aí o lugar onde eu comprava as roupas também tinha fechado. Eu tive que manter a minha loja fechada, precisava pagar aluguel, precisava pagar as coisas, porque mesmo ela fechada, eu tinha um ponto fixo, né? Tinha luz, tinha internet, tinha as coisas que precisavam ser pagas. E aí, mesmo eu vendendo no online, né, ainda não conseguia cobrir todos os custos. E aí eu descobri que eu tava grávida bem nessa época. E aí, mais bem que eu não podia sair de casa, né? Porque no comecinho da gravidez, o Covid aí, não podia sair, não podia, né? Não podia. E aí foi indo, a gente decidiu que eu ia fechar a loja, ia vender, né, o estoque que eu tinha. Vendi estoque, vendi os móveis, alguns móveis que eu não quis me desfazer, porque assim, eu sempre tive essa vontade de voltar, né? Porque eu gostava de ter o meu próprio negócio, eu gostava de trabalhar com vendas, gostava de viajar, fazer compras, eu gostava de tudo isso. Mas depois, quando eu tive a minha filha, eu me ancorei, eu não conseguia sair. E não consigo, hoje ela tem 6 anos. E ainda assim, eu não consigo sair, deixar ela. Nossa, se eu precisar sair e viajar que nem eu ia, e deixar ela, eu não consigo. Eu não tenho paz assim para sair. Então, mas assim, ainda assim, alguns móveis eu deixei, que foi esse balcão aqui, que ele é um balcão caixa, né, que tem a gaveta ali, é um balcão caixa. Esse balcão aqui é onde eu coloco as minhas coisas, que ele é um balcão com colmeia, que é o balcão onde eu guardo, né, as minhas linhas. E tem um outro balcão ali, que depois eu mostro pra vocês, que ele é uma colmeia grande, né, onde eu coloco os meus fios, que foi o que eu fiquei da loja, tá? O resto eu me desfiz de tudo, mas eu tinha muita coisa, gente. Eu tinha manequins, assim, um monte. Aqueles, assim, que é só a parte de cima, que é busto, que eles falam, né? Embalagem, eu tinha muita embalagem que depois eu, né, continuei usando, né? Depois, na época do crochê, eu, né, tinha bastante coisa. As roupas, eu passei, né, para uma pessoa vender. A minha irmã pegou um tanto para vender também. Um outro tanto eu peguei para mim, né? Porque eu tinha bastante estoque de roupa também. Então, assim, eu fui me desfazendo de tudo, fui me desfazendo de tudo. E aí, quando eu tive a minha pequena, eu fiquei limitada, porque, né, a gente fica assim, em função do bebê, em função do bebê, em função do bebê. Só que eu tava entrando numa depressão pós-parto, né? Porque, assim, a vida da gente, quando a gente tem um recém-nascido, é estado de alerta 24 horas. Eu era muito, assim, cuidadosa. Eu tinha medo dela ter uma morte súbita, dela se afogar. Eu tinha medo de eu afogar ela na banheira. Eu tinha medo de derrubar ela. Eu tinha medo de tudo, gente. Tudo, tudo eu tinha medo. Porque um bebê, né, para quem nunca teve um, uma coisa assim frágil. A gente tem medo, a gente pensa assim, em machucar. Será que não vai se afogar? Então, tipo, nos primeiros 6 meses dela, 6 meses eu não dormia. Não dormia. Primeiro porque ela não dormia também. Ela tinha muita cólica. Ela dormia assim 1h30, 2 no máximo. Então eu me arrastava assim o dia inteiro. Eu só cochilava assim que nem ela, porque eu não dormia, né? Não dormia mesmo. Foram 6 meses assim num perrengue. E a gente vai se abandonando, né? A gente não tem como se, a gente não consegue se cuidar, porque é tudo em função do bebê. Então a gente vai se abandonando, né? E aí eu fui nessa depressão, né? Graças a Deus eu tinha ali o meu marido que me dava um suporte, tinha a minha mãe, minha sogra, elas sempre estavam aqui me ajudando e tal. Só que a gente que é acostumada a ser autossuficiente, né? É até uma coisa assim, quando a gente que é acostumada a fazer tudo, não depender dos outros, acontece isso, a gente se sente até mal, porque a gente não sabe nem depender das pessoas, a gente não sabe nem pedir, ou me ajuda aqui com tal coisa, né? Eu mesma não pedia, mas, né, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, elas já passaram por isso, então elas sabiam que eu precisava, mas eu não pedia. Meu marido às vezes falava, viu, você pode ir lá dar uma ajuda para ela, porque ele trabalhava fora, né? Então não tinha como ele ficar ali 24 horas comigo. E no momento em que ele tava, ele me ajudava, mas eu também precisava deixar ele descansar, porque ele era motorista. Ele é ainda, né? Então ele trabalha na estrada. E como é que um motorista não vai descansar?
né, pegar a estrada. Então era uma preocupação assim que eu tinha muito, ainda tenho, né, mas hoje é diferente, porque hoje ele tem, né, mais liberdade para descansar. Mas ela chorava muito, ela não dormia, então eu, pra deixar ele dormir, eu saía do quarto, ficava com ela na sala, né, cuidava dela. Então, nessa época, logo que ela começou, eu acredito que ela não tinha nem um aninho ainda, né? Eu sempre fiz crochê. A minha tia me ensinou a fazer crochê, eu tinha 11 anos, porque ela tava montando o enxoval da casa dela, e aí eu via ela fazendo aquilo, né? Ela fazia cortina, fazia coxa de cama, gente. Ela faz cada coisa linda que vocês não têm noção. Então, um belo dia, ela pegou e me ensinou. E aí, a minha mãe sabia passar a fazer barradinho em fralda. Ela fazia, né, nas nossas fraldas, então... Só que ela só sabia fazer correntinha e fazer o caseado, né? E aí, ela me ensinou essa parte também. Só que eu nunca tinha feito assim, sabe? Aí, um dia, eu tava montando um enxoval pra minha casa. Fazia muito tempo já. Eu era até solteira, ainda não tinha casado. Mas de vez em quando eu fazia uns tapetinhos, algumas coisas assim, porque eu pensava que quando eu tivesse a minha casa, eu queria ter as minhas coisas, né? Só que eu fui largando, né? Porque daí a gente trabalha, eu estudava na época, trabalhava, estudava, né? Fazia faculdade e tal. Então eu não tinha muito tempo para focar. E foi se perdendo, mas eu sempre tive agulha, linha, sempre tive, assim, sabe? Não do tanto que eu tenho agora, mas eu sempre tinha uma coisa ou outra. E aí um dia eu tava fazendo uma faxina nas minhas coisas e encontrei uma sacola onde eu tava fazendo um jogo de passadeira que eu queria fazer para minha cozinha, né? E aí eu falei, bom, eu vou terminar esse jogo, né? Eu vou aproveitar enquanto eu tô aqui com ela, eu não consigo fazer muita coisa mesmo, mas ali no sofá a gente vai tentando, né? E aí fui indo. Aí um dia eu tava na casa da minha mãe, uma conhecida chegou lá, uma conhecida dela, né? Uma conhecida nossa da família. Chegou e viu eu fazendo esse tapete. E aí ela falou, nossa, que lindo esse tapete que você tá fazendo, é o quê? Eu falei, isso é um jogo de cozinha. Ela falou assim, ah, mas você faz pra vender? Eu falei assim, não, a princípio eu tô fazendo pra mim. Aí ela falou, mas se você não tem interesse em vender, eu amo crochê. Se você for vender, você me avisa que eu fico com ele, passa o preço pra mim. E eu não tinha nem noção de preço, gente, eu não sabia nem quanto que eu tinha pagado no material, porque era uma coisa antiga que tava aqui. E eu nem sabia quanto eu tinha pagado, nem sabia. E aí eu lembro que na época eu fiz um jogo pra ela e eu cobrei R$ 100 no jogo. Ela foi e me deu o dinheiro. Eu nem lembro o que eu fiz com o dinheiro, eu sei que eu gastei em outras coisas. E aí eu falei, olha, não é que isso aqui pode dar certo? Só que na época, gente, há 6 anos atrás, não tinha essa facilidade da gente vender pela Shopee. Eu acho que tinha Shopee naquela época, acho que ainda não tinha, né? Há 6 anos atrás. Acho que não, né? Ai, gente, eu nem me lembro. Eu sei que tinha Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre é bem antigo. Mas não tinha essa facilidade de vender pela Shopee, não vendia-se muito assim por Facebook, né? Porque eu não tinha nem como entregar com um bebê pequeno, eu não podia assumir encomendas, né? Porque a gente não tem rotina quando a gente tem um bebê. É tudo meio, né, improvisado, as coisas acontecem, então a gente não dá para se programar com nada. Então, aí eu fui indo, né? Fui fazendo com as minhas sobrinhas mesmo. Eu não tinha comprado nem material, só com algumas sobrinhas que eu tinha. Aí um dia eu fiz um par de tapete vermelho, bordô com preto. Daí eu falei bem assim, eu vou vender esse par de tapete e o que eu vender, eu vou comprar tudo em material para mim reinvestir e vou ir fazendo as minhas pecinhas de crochê. E vou ir fazendo. E foi assim que eu comecei, gente. Fiz o meu parzinho de tapete, vendi por R$ 50 na época. 2 tapetinhos de 25, vendi por R$ 50. E na época, gente, quando eu comecei, eu comprei barbantes da Euroroma de cones de 600 gramas. Eu paguei R$ 10,90 cada cone de 600 gramas, gente. Vocês têm noção do quanto era, por quanto foi um cone de 600 gramas? Eu paguei R$ 10,90. Então, deu para mim comprar bastante coisa, né, com R$ 50. Comprei e daquele dinheiro ali eu já fiz mais algumas peças, né? Aí,
Das clientes que eu tinha na época da loja, eu mantive o contato com várias delas, porque a gente acabou fazendo uma amizade, né? Então eu tinha contatos das clientes na época da loja. E foi assim, eu fui fazendo as peças, não pegava encomenda, mas fazia um tapete aqui, um joguinho de banheiro lá e tal. E fui colocando nos status, oferecendo para as clientes. E no começo, gente, era assim. Eu fazia um jogo de banheiro, um tapetinho por mês e vendia. Não era o tanto quanto eu fazia agora. Jogo de cozinha eu fiz depois de muito tempo, tá? Então, olha só, já fazem 6 anos que eu tô nessa caminhada. Então não foi ontem que eu comecei. Ah, mas você vende na Shopee? Mas não foi ontem que eu comecei, né? Eu sei que muitas das vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo. Ah, porque não é pra mim. Porque às vezes não é aquela hora, né? Ou também às vezes não é pra gente, porque tem coisas que é, tem coisas que não é, né? Mas quando a gente pede pra Deus, né, consagra pelas mãos dele e pede que ele esteja à frente, as coisas dão certo, né? Fala, Senhor, é o meu trabalho, é o que eu posso fazer no momento. Eu sei que foi um dom que o Senhor colocou, né, na minha vida e que desse dom possa gerar frutos para que eu possa, né, sustentar minha casa, para que eu possa, né, estar ali cuidando dos meus filhos ao mesmo tempo em que eu esteja trabalhando, né? Porque trabalhar em casa e poder cuidar dos filhos, gente, isso é um privilégio que não é todas que têm. Então a gente precisa dar glória a Deus por ter esse privilégio, né? Apesar de que tem dias que ficar em casa, gente, sabe, dá vontade de arrumar um serviço fora para poder sair de casa, porque assim, quando você tem um trabalho fora, a tua casa é o teu momento de descanso. Mas quando você já trabalha em casa, você já tá ali. Então você precisa sair às vezes dali para você poder, né, relaxar tua mente. E eu faço isso com a minha mãe, né? Graças a Deus, a minha mãe, ela é muito apoiadora do meu trabalho, né? Quando eu preciso, ela sempre me ajuda. Quando eu preciso, assim, dar uma escapulida, eu vou lá pro sítio onde eles moram, a gente fica lá, então ela me ajuda. Então, eu não tenho que reclamar nessa parte. Mas, quando a gente tá no caminho e a gente coloca Deus na frente, ele abençoa e abre as portas, né? Porque tem uma passagem eclesiástica, eu não me lembro se é capítulo 2 que fala sobre a paciência, gente. A gente tem que ter paciência e perseverar. Sempre. A paciência, ela tem que ser um mantra na nossa vida. Paciência, 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 paciência. Ah, você tem material aí, minha amiga? Faz as suas peças, consagra a Deus, Senhor, prepara a cliente para adquirir essa peça. No momento certo, essa cliente vai aparecer. Consagra, Senhor, a ti essas peças que o Senhor prepare uma cliente. Vou colocá-la na Shopee, Senhor, abençoa para que as clientes me encontrem lá, né? Para que elas gostem do meu trabalho, né? Então, tudo isso a gente precisa ver que não é somente pelas nossas mãos, né? Claro que, né, é quase que ali, mas Deus, se Ele não tiver com a gente, se Ele não tiver, né, caminhando conosco, se Ele não tiver ali no nosso barquinho, a coisa não vai. Então eu tive a ponto de desistir várias vezes. Foram quase 3 falências na minha vida. Quase 3, né? Praticamente foram 2 na época da loja, né? E eu já tive uma falência também no crochê, onde eu parei, né? Numa época que eu tava muito afundada na depressão, eu parei com o crochê, ainda não vendia tanto, né? Parei com tudo. Mas eu falei assim, não é justo. Como é que eu vou trabalhar para fora, né? Vou ajudar aqui em casa, trabalhando fora, cuidando de uma criança pequena, não tem como. Então voltei de novo a fazer o crochê, só que sem se cobrar tanto, tentando estabelecer limites, porque no começo eu me cobrava muito, me cobrava muito. E com uma criança pequena é difícil, né? A gente se cobra, mas a gente não tem aquele retorno. É diferente de agora. Ela tá lá, ela se vira, quando ela precisa de uma coisa, ela vai lá e pega, ela sabe. Então ela já tem autonomia para se virar, né? Em alguns casos. Mas ela não é tão dependente de mim que nem quando ela era antes. Então, se eu sentar lá e falar, ó, a mamãe vai sentar aqui e vai terminar esse tapete. Eu vou sentar e vou terminar esse tapete. Entenderam? Quando você tem um bebê, é difícil, é diferente, porque daí você tem que levantar, tem que dar um banho, tem que trocar uma fralda, né? Enfim, então é complicado. Então,
para você que tá passando por esse momento, é só uma fase. Vai passar, eles vão crescer, você vai conseguir alcançar suas metas. Tenha paciência em tudo aquilo que você for fazer. Ah, eu queria muito vender na Shopee, mas eu já faz tanto tempo que eu tenho uma loja lá, eu nunca vendi, eu não sei vender, a minha loja não vende. Gente, é aquilo que eu falei, não é do dia para noite. A minha loja, eu já tenho ela lá na Shopee aberta faz 3 anos. Acho que vai fazer 4 anos já. Porque quando eu abri a loja da Shopee, eu ainda vendia roupa. Porque eu tinha ficado com algumas peças de roupa. E aí eu anunciei lá na Shopee para vender. E aí a minha loja tinha algumas vendas lá, mas eram de roupa. Aí um belo dia eu falei, eu vou colocar crochê aqui para vender, será que vende? E ficou. Gente, eu sei que demorou um ano e meio para mim conseguir vender meu primeiro tapete lá na Shopee. Um ano e meio para mim conseguir vender o meu primeiro tapete lá na Shopee. E eu vou contar para vocês, eu fiz uma promoção tão doida para mim conseguir vender, e era uma passadeira de 1,20 m, preta e vermelha, que eu tinha feito para uma cliente, ela não ficou, porque eu não peguei entrada, ela não ficou, e eu postei lá e tinha feito uma promoção, gente, muito louca. Eu sei que com a promoção e com os descontos de comissão, eu recebi R$ 25. Eu tenho uma memória boa para algumas coisas. Eu recebi R$ 25 por uma passadeira de 1,20 m, que hoje eu não faço por menos de 70, R$ 80. Então, eu falo pra vocês, era modelo simples, tá? Não tinha flor, não tinha nada, era só... Então, eu falo pra vocês, as coisas, elas demoram a acontecer, mas quando é o momento certo de acontecer, acontece. Então, às vezes eu penso assim, nossa, eu tô tão sobrecarregada, eu tenho tanta encomenda pra entregar, eu tenho tanto pedido pra fazer, mas eu paro e penso, não, mas eu pedi para Deus isso. Eu pedi para que Ele abençoasse as minhas vendas. Eu pedi para que Ele me desse, né, essa graça de alcançar essas clientes. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar e agradecer a Ele por ter me ouvido. E continuar trabalhando, porque a cada dia mais eu quero me superar. Eu quero alcançar mais clientes. Eu quero fazer mais peças. Então, a gente vai sempre confiando que Deus, ele cuida de todos os detalhes, né? A gente só precisa estar aqui remando o nosso barquinho com ele junto, todos os dias. Ah, mas eu não consigo vender essa peça? Não desiste de anunciar, não desiste de oferecer, não desiste de levar para as conhecidas verem, não desiste de fazer ação de vendas, não desiste. Porque tudo tem o seu começo. O começo não é fácil, não é fácil. E eu acredito que nunca vai ser, porque tem toda uma parte, um conhecimento, né? Tem ali um caminho que a gente precisa trilhar. Vocês acham que as peças, elas sempre saíam bonitas assim? Não, tem muitos tapetes que eu fiz no começo que eu desmanchava, porque eles ficavam tortos, né? A gente não tinha essa noção de ponto que a gente precisa, às vezes, né? Fazer ali alguma das adaptações, então às vezes embabadava, às vezes repuxava, então foi muito desmanche e faz, e isso é normal, é totalmente normal. Então, para a gente alcançar, não a perfeição, porque a perfeição somente ele é perfeito, mas alcançar assim o melhor de nós, é dia após dia, processo por processo, né, caminhada, passo por passo, né. Então, essa mensagem aí, se chegou para você nesse momento em que você tá desanimado, ou que você tá pensando em abrir uma loja no Shopee, tá com medo, ou você tá pensando em começar a empreender no crochê, tudo tem um começo. Não é fácil, é luta, é muita correria, tem que buscar, tem que correr atrás, tem que fazer propaganda, tem que se dispor, mas se você, né, tiver no caminho certo e pedir que Deus abençoe as suas vendas e estejam com você no barquinho, não tem como dar errado, gente. É só sucesso, tá? E a gente tem que melhorar cada dia mais, buscar nos aperfeiçoar cada dia mais, né? Porque nós temos um objetivo, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho e eu quero alcançar esse sonho. E eu quero fazer isso com o meu crochê, né? Então eu não posso desistir. Não posso simplesmente largar tudo e sair por aí, virar uma CLT que vai ficar o dia todo fora de casa para ganhar menos do que eu ganho trabalhando em casa, né? Então tem tudo isso. E ainda vou ter que pagar alguém para cuidar da minha filha.
Tem mais isso também. Então, gente, uma coisa eu falo pra vocês. Se adaptem, se organizem com os horários. Ah, mas eu não consigo crochetar porque a minha rotina é muito atribulada e tal. Mas se for preciso você colocar uma meta, um horário, você, né, se dispor, se organize, faça um esforço, tá? Porque nada vem sem um esforço, sem esforço. Porque uma coisa que Jesus disse é: esforçai-vos. É isso que ele fala. Esforçai-vos. Então não é nada fácil. Nada vem pra gente fácil de mão beijada. Tudo tem o esforço e a dedicação e a perseverança, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa minha história, que tenha inspirado vocês, tá? Você tá desanimada ou tá animada, continua, tá bom? Se você tá desanimada, irmã, levanta, sacode essa poeira e vai se animar. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Não adianta você se vitimizar e falar, ó céus, ó terra, e não correr atrás do seu. Então, vou ter que parar agora porque os bichos começaram lá, gente. Mas é isso. Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, tá bom? Que eu espero ajudar vocês ainda muito mais com as minhas dicas, com as minhas inspirações, tá bom? Eu quero fazer aí alguns vídeos ou quem sabe uma live também falando um pouco mais sobre a Shopee, que eu sei que é muitas dúvidas que vocês têm, né? Quero ver se eu trago alguns números para vocês. Não é uma coisa que eu gostaria de trazer porque é uma coisa muito particular minha, né? Expor assim as vendas e tal. Mas se for necessário eu faço isso para mostrar para vocês que tudo por trás, né, de uma vitória tem uma grande luta, tá? Então não pensem que, ah, mas ela vende muito, ela vem aqui, ela fala, ela faz e tal. Mas não foi do dia pra noite e não é, né? Quantas vezes eu tive que passar acordada a madrugada toda para poder dar conta de entregar aquela encomenda, né? Então tem tudo isso. Mas é persistindo, é continuando, é trabalhando, é focando, né? Não sei se eu olho para cá ou se eu olho para cá, mas tudo tem né, um propósito, né? E se o teu propósito é esse, segue firme aí por esse caminho, consagra a Deus a tua caminhada, a tua vida, o teu trabalho, né? E vai ser feliz, vai trabalhar com o que você gosta, vai correr atrás dos seus sonhos, vai perseverar, vai trabalhar e vai ser feliz, porque a gente precisa, né? A gente precisa também de ter realização, não é só luta, luta, luta. Uma hora, né, a gente tem a nossa vitória, a nossa recompensa, tá? Então, gente, eu espero de coração que vocês tenham, né, que vocês acolham aí essa palavra, que vocês acolham esses conselhos, tá? Não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para me achar, para, né, de forma nenhuma. Eu só estou passando para vocês aqui um pouco da minha experiência, para que vocês se inspirem e vejam que não é fácil a luta. Não é fácil, nunca é, tá? Mas a gente chega lá, tá? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Não esquece, fica aqui comigo, tá? Não me abandona não, que eu tô tentando e eu vou conseguir trazer os vídeos para vocês todos os dias, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.